Olá! Hoje nós vamos falar sobre o valor da contribuição nos regimes de capitalização e repartição. Para determinar, o objetivo nosso hoje vai ser determinar a taxa de contribuição em cada um desses regimes financeiros e para fazer isso a gente precisa definir algumas variáveis antes, fazer algumas considerações sobre como vai ser este cálculo. Primeiro vamos passar aqui por algumas definições que vão nos ajudar depois no desenvolvimento do cálculo da taxa de contribuição em si, tá certo? Primeira coisa, nós temos como Y sendo a idade de admissão, a idade de entrada no plano, a idade em que começam as contribuições. E R é a idade de início da aposentadoria. Aqui nesse plano nós vamos considerar que as pessoas, nessa simulação que nós vamos fazer, nós vamos considerar que as pessoas contribuem enquanto estão trabalhando, antes do início da aposentadoria, e após a aposentadoria não há nenhum tipo de contribuição, ok? Então, R aqui é a idade de aposentadoria, que é também a idade de saída da situação de contribuinte. Antes da aposentadoria, pode haver aí mais de um tipo de saída do plano. Pode ser por morte, pode ser por aposentadoria, invalidez, alguns tipos aí de saída. Depois da aposentadoria, só pode haver saída por morte, ok? Digamos que nós tenhamos aqui um diagrama de Lex, basicamente. No eixo horizontal, nós temos o tempo e no vertical, a idade. Y, a idade de entrada, R, a idade de aposentadoria e X, uma idade qualquer entre Y e R. Se no tempo T eu sei quais são essas idades, vamos assumir aqui que para todos os momentos os indivíduos ingressam com a mesma idade, estão analisando X, uma determinada idade constante, R é a mesma para todos os momentos do tempo, ok? Então, para um determinado momento T no tempo, eu sei aqui a idade Y, a pessoa entrou com a idade Y no tempo T. Se o indivíduo tem X anos, passaram-se então X menos Y anos desde que ele ingressou no plano. Há quanto tempo então ele ingressou? Quando que ele ingressou? Ele ingressou no tempo T menos esse T período que passou, X menos Y. Se o indivíduo tem R anos, entre R e X passaram-se R menos X anos. E entre X e Y, X menos Y anos. Então, esse indivíduo ingressou no plano com a idade T menos, ou melhor, ele ingressou no plano no tempo T menos R menos X menos Y. Portanto, R menos Y. Okay? Então, reparem que sabendo a idade do indivíduo e o tempo que a gente está considerando, a gente consegue saber o tempo em que o indivíduo ingressou no plano. Isso vai ser importante aqui no nosso desenvolvimento. Algumas outras definições aqui também em relação à população. Vamos assumir aqui que NU é o número de novos ingressos à idade Y no tempo U. Tempo U qualquer. Então, N, T menos X menos Y, é igual ao número de novos ingressos à idade Y, que tem X anos no tempo T. Certo? Sx é a função de sobrevivência, ou seja, a probabilidade do indivíduo continuar na população, dado que ele tem a idade X e ingressou com a idade Y. Então, a probabilidade de sobreviver no plano da idade Y até a idade X. Dos NU novos entrantes, aqui a gente tem novos entrantes, certo? População de entrantes. Apenas uma parte desses, ou seja, NU vezes SX, chegam a atingir a idade X, só aqueles que sobrevivem. Então, os NU novos entrantes no tempo U atingem a idade X no tempo T igual a U mais X menos Y. Assim, se eu tenho aqui N de T menos X menos Y, certo? Que multiplica S de X, essa é a quantidade, esse é o número de indivíduos que atinge a idade X no tempo T. Vamos avançar mais um pouquinho.
Se a gente está considerando uma população estável, eu posso dizer que a taxa RR é a taxa intrínseca de crescimento populacional dentro de uma população estável, ou uma população estável implícita, certo? Vejam aí, recordem um pouquinho os conceitos. Então, nós vamos chamar aqui de R maiúsculo, para diferenciar da idade R de aposentadoria, a taxa intrínseca de crescimento populacional. E U é o tempo decorrido desde T igual a zero. Então, nós temos que NU, que é o número de indivíduos que ingressaram no tempo U, é igual a Lzinho Y, que é o número de indivíduos iniciais, que multiplica exponencial de RU, R maiúsculo. Portanto, o número de indivíduos que ingressaram no tempo U vivos até a idade X é dado por NU vezes SX, ou seja, Lzinho Y exponencial de RU, que a gente viu aqui, né, pela forma, vezes a probabilidade de um indivíduo com a idade X sobreviver, a probabilidade de um indivíduo com a idade Y sobreviver até a idade X. Eu posso representar essa probabilidade em termos de Lzinho de X. Está aqui representado, certo? E eu posso agora simplificar esse Lzinho de Y com Lzinho de Y, tendo aqui, então, essa formulação final para o número de indivíduos com idade X a cada tempo. Seguindo mais um pouquinho, a gente tem que falar agora sobre a função dos salários. Vamos chamar aqui de WX essa função dos salários, é o salário à idade X no tempo T igual a zero. Reparem que a função dos salários varia com a idade. A gente pode dizer aqui que o salário pode aumentar uma taxa constante ou não constante. Bem, existe uma função que determina o salário pela idade, certo? E a gente diz que essa variação do salário com a idade é uma variação do salário por mérito, ok? Existe esse tipo de variação. Mas no tempo também, os salários podem se modificar, né? Não só existe essa variação por idade, pode existir também uma variação no decorrer do tempo. Então, aqui nós temos a representação do salário no tempo 0, aqui no tempo 1, no tempo 2, representando um aumento gradual dos salários no tempo. Isso pode acontecer e nós vamos chamar de tal a taxa de crescimento salarial aqui no tempo, certo? Se à medida que o tempo vai passando, então, eu tenho que WX exponencial de tal vezes T é o salário à idade X no tempo T, que aumenta a uma taxa tal. Queremos saber agora, então, sobre a massa salarial. Quem contribui para a massa salarial em T? Bem, quem contribui são os contribuintes, aqueles que estão no plano entre as idades Y e R, a idade de entrada e a idade de aposentadoria. O grupo com a idade X, X mais DX, aquele pequeno intervalozinho de idade, contribui com a massa salarial de quanto? Bem, aqui eu tenho que pegar o número de indivíduos que estão contribuindo vezes o salário desses indivíduos que estão contribuindo. Então, eu tenho aqui o número de indivíduos em um determinado momento do tempo, com uma determinada idade, que ingressaram naquele tempo, sobreviveram até determinada idade e recebem determinado salário. Assim, a massa salarial hoje é a integral sobre todas as idades deste valor, certo? Eu vou fazer então a integral deste valor, ou um somatório se eu tiver no discreto. Então aqui eu tenho que a massa salarial representada por W maiúsculo, WT, a massa salarial em T, vai ser o somatório da idade X variando de Y até R, do número de indivíduos sobreviventes de cada idade, vezes o valor da renda desses indivíduos, do salário desses indivíduos. Se a população é estável, o que eu tenho aqui, essa expressão pode ser substituída por essa outra, como visto em alguns slides anteriores, certo? Então, tenho aí essa substituição e cheguei numa função da massa salarial. Outra função que nós temos que ver é a função do valor do benefício. O benefício pode ser tido como uma fração da renda à idade R no tempo T. A gente costuma ter benefícios atrelados ao valor do salário, isso é muito comum.
Exemplo, o benefício é a média dos últimos tantos salários, ou de todos os salários, ou de uma parte dos salários, dos maiores salários, ou o benefício é igual a tantos por cento do último salário. Bem, não importa. A questão é que eu posso ter aqui alguma função que me dá que o benefício vai ser uma fração dessa renda. Eu posso medir o benefício como uma fração dessa renda, essa fração f, sendo que f, por ser uma fração, está entre 0 e 1, certo? O valor do benefício pode aumentar no tempo após a idade de início do recebimento do benefício. Exemplo, correção pela inflação, aumentos adquiridos efetivamente. N motivos podem ter aumentos. Digamos que beta é a taxa de aumento do benefício de aposentadoria e hx é o aumento observado desse benefício. Então, o hx é exponencial de beta que multiplica x menos r, em que x é maior do que r. X é uma idade a partir do momento de aposentadoria nessa situação, ok? Então, eu tenho aqui a função do aumento salarial, o aumento observado no salário. O valor do benefício à idade x no ano t, portanto, é igual a esse valor de benefício, esse valor aqui do benefício, certo? Mais o aumento, vezes aqui o aumento que foi observado. Vamos passar mais um pouquinho. Então, agora pensando na alíquota efetivamente, né? Dadas todas essas definições, como que a gente calcularia a alíquota de contribuição em um sistema de repartição simples? Temos aqui que considerar a massa total de benefícios de aposentadoria no instante T. Ela vai ser dada, né, só lembrando aqui, né, que no sistema de repartição, o valor da alíquota vai ser os benefícios em relação às contribuições. Então, nós temos que primeiro calcular aqui a massa de benefícios. Então, esse total de aposentadorias, né, o valor das aposentadorias, ele pode ser expresso segundo essa formulação aqui. O que nós temos? Nós temos que ele vai ser igual à quantidade de pessoas que está recebendo o benefício, como nós já vimos nos slides anteriores, vezes o valor dos benefícios que são recebidos a cada idade. Tá? Então, eu estou integrando aqui, considerando cada uma das idades possíveis a partir da idade R. Então, o valor presente atuarial dos benefícios futuros, não só de um momento do tempo, vai ser igual a essa mesma função, mas considerando o pagamento de uma anuidade, né? No pagamento não apenas em um momento do tempo, mas uma sequência de pagamentos, que eu posso expressar por essa anuidadezinha aqui. Né? Essa anuidade que depende dessa taxa de aumento salarial, da taxa de aumento dos benefícios, é o valor presente atuarial da anuidade vitalícia não constante, porque existe aumento, que paga, a partir da idade R, um valor HX por ano. Certo? Então, eu coloquei aqui essa possibilidade de renda, considerando já que essa renda ela pode variar no tempo, segundo uma função HX. Então, nós temos aqui a anuidade dependente desse aumento salarial, que é calculado segundo essa formulação, em que eu tenho basicamente o formato normal de uma anuidade, mas considerando aqui também o aumento salarial, ok? Definimos, então, a massa de benefícios. A taxa de contribuição para o regime de repartição simples, que a gente vai representar dessa forma, a taxa de contribuição de um ativo no sistema de repartição é dada pela razão entre os benefícios de aposentadoria no instante T em relação à massa salarial no mesmo instante T. Então, só vou fazer aqui a relação entre essas duas coisas. Perceba que isso vai ser afetado pela composição populacional de cada uma dessas massas e também pelo valor do benefício ou da renda de cada uma dessas partes, do beneficiário ou do ativo contribuinte. Vamos tentar simplificar, então. Nós tínhamos até o slide anterior esta formulação, certo? Só que vejam, existem alguns fatores que não dependem de x, então que podem sair da integral. Eu tenho aqui este fator, estes daqui, exponencial de r vezes t, exponencial de tal menos tal vezes t,
Todos estes fatores não dependem de x, então eles podem ficar aqui do lado de fora da integral. Assim como Fzinho que multiplica WR, que não depende de x. Então, nós podemos colocar aqui para o lado de fora da integral. Reparem também que aqui no numerador e no denominador, nós temos os mesmos valores, então eles também se anulam. Por fim, nós temos essa expressão para o valor da taxa de contribuição em um regime de repartição simples. Chegamos aí ao nosso objetivo. Mas podemos analisar um pouco o que significa essa expressão a que nós chegamos. Primeiro é necessário considerar de que ela não depende e também de que ela depende, para a gente saber o que afeta ou não afeta a taxa de contribuição em um regime de repartição. Bem, então, ela não depende, primeiro, do tempo T. Se eu estou numa população estável, em que a estrutura etária da população não se modifica, uma situação à parte, uma população estável, então a taxa de contribuição não varia no tempo, tá? Ela não depende do tempo, dado que a estrutura etária não se altere. Ela também não depende da taxa de juros. No regime de repartição, nós não precisamos considerar que a taxa de juros ela não é afetada pela taxa de juros. Também não depende da taxa de aumento salarial no tempo, embora dependa aqui da função dos salários na idade, ou seja, daquela função de distribuição dos salários por mérito, como que os salários variam nas idades, certo? Bem, ela depende de R, que é a taxa de crescimento da população. Quanto maior R, menor a taxa de contribuição. Repara aqui que tem um negativo, né? A repartição, então, ela é sensível a mudanças demográficas, ela é sensível ao crescimento da população. Quanto maior o crescimento da população, significa também uma base da pirâmide etária mais alargada, porque um crescimento grande da população resulta nisso, vem disso. Então, nesse caso, a taxa de contribuição ela pode ser menor. Depende da estrutura de mortalidade, ou seja, quanto mais jovem a população, menor a taxa de contribuição, como foi dito, E também quanto menos beneficiários a gente tem, então quanto menos as pessoas vivem, menor o valor necessário de contribuição. Mas principalmente quanto mais jovem a população, menor vai ser a taxa de contribuição. E depende da taxa de aumento dos benefícios dos aposentados, que está aqui, olha, a função HX. Quanto maior a taxa de aumento dos benefícios dos aposentados, maior deve ser a taxa de contribuição, certo? Então, aqui nós fizemos uma análise sobre o que está relacionado à taxa de contribuição no regime de repartição simples. Agora, nós vamos para o regime de capitalização e definir também qual é a alíquota de contribuição em um regime de capitalização. Pensemos agora no sistema de capitalização simples, com contas individuais, o modelo mais simples de capitalização para fazermos essa simulação. Cada indivíduo ativo deposita uma fração, uma determinada taxa de contribuição fixa do seu salário, que a gente já viu que é definido por Wx exponencial de tal vezes T. No ano T, a idade Y, da idade Y, a idade R. Estes depósitos, eles recebem rendimentos com juros contínuos a uma taxa sigma por ano. Vendo que a gente está considerando, assim como a taxa de crescimento da população é contínua, aqui a taxa de rentabilidade também é contínua no decorrer do tempo. Como no caso da repartição simples, o indivíduo quer receber um benefício vitalício que pagará o mesmo valor anterior de benefício no ano T, quando ele estiver com idades após a idade R de aposentadoria. Então, a gente manteve a população, manteve o valor o salário de contribuição é o mesmo e a gente manteve também o valor do benefício. Tá? Qual seria, então, o valor presente atuarial em T igual a zero das contribuições e dos benefícios? Vamos verificar aqui. Para as contribuições, a gente tem que esse valor vai ser uma parcela do salário, que está definido aqui, vezes a população que vai pagar cada um desses valores.
faço isso para todas as idades possíveis de contribuição, ou seja, de Y até R. E para os benefícios futuros? O benefício vai ser dado também pelo valor dos benefícios multiplicado pela população que recebe estes benefícios, certo? Então, nós temos aqui o valor do benefício, a população que recebe esse benefício. Só que a gente está considerando as contribuições a partir de uma idade Y. Então, nós temos que considerar que esses benefícios no mesmo momento. Então, nós temos que considerar aqueles indivíduos que ingressam com a idade Y e sobrevivem até a idade R de aposentadoria e que só então começam a receber estes benefícios que estão retratados aqui dentro da integral. Então, nós temos aqui um fator de diferimento desses benefícios a partir da idade Y. Esse fator, embora não esteja aqui na integral, ele pode ser passado para cá e ser incorporado. Então, por fim, nós temos essa expressão para o valor presente atuarial dos benefícios em um regime de capitalização. Para encontrar a taxa de contribuição, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer que o valor presente atuarial do benefício futuro seja igual ao valor presente atuarial das contribuições futuras, né? Então, CT tem que ser igual a BT. Só igualando aqui as duas equações. Aqui em seguida, o que a gente vai fazer é isolar essa taxa de contribuição, que, reparem, ela não depende de x. Então, ela pode ser colocada aqui para fora da integral e o restante da integral vai passar para o lado de cá, para o outro lado da igualdade, dividindo e não multiplicando, como ele estava antes, certo? Então, nós temos aqui, isolando a taxa de contribuição. Aqui nós temos a razão que foi obtida, certo? E vamos agora fazer algumas simplificações, como foi feito anteriormente no regime de repartição, né? Nós temos alguns fatores que não dependem de x. Que fatores são esses? Olha, exponencial de tal vezes y. Aqui nós temos também exponencial de menos sigma vezes y. Nós temos o f, w de r. Aqui nós temos exponencial de tal vezes y. Nós temos alguns fatores que podem ser tirados da integral. E reparem que no numerador e no denominador, a gente observa os mesmos valores. Eles podem, então, ser cancelados, chegando aqui nessa formulação final para a taxa de contribuição em um regime de capitalização. Assim como a gente fez para a taxa de contribuição na repartição, a gente vai fazer na capitalização, analisando os fatores que a afetam ou não. Primeira coisa, se a gente está numa situação de taxa de crescimento da população constante, estrutura etária constante, taxa de rentabilidade constante no tempo, essa taxa de contribuição por capitalização não depende do tempo T. Ela também não depende de R, que é a taxa de crescimento intrínseca da população. Portanto, ela não é sensível às mudanças do tamanho da população, ok? Em contraposição, ela depende, vamos ver, da taxa de aumento salarial no tempo tal, ela depende da taxa de juros, sigma, ela depende da estrutura de mortalidade, porque, repara, depende dos Lzinhos de X. Então, depende da estrutura de mortalidade, tá? De forma que, quanto maior a esperança de vida, mais pagamentos de benefícios a gente vai ter e mais cara vai ser essa taxa de contribuição. E ela depende também da função dos salários por idade, né? Nós temos aqui a função WX, que é a função dos salários por idade, que também afeta a função da taxa de contribuição na capitalização. Bem, então é isso. Nessa aula, nós conseguimos identificar aqui qual seria a taxa de contribuição em um regime de repartição e em um regime de capitalização, considerando uma população estável e uma taxa de rentabilidade constante. É isso por hoje. Muito obrigada.